Você sabe como funciona o planejamento dos auxílios estudantis no Colégio Pedro II? Este é o primeiro vídeo de uma série de diálogos que a equipe de assistência estudantil do Colégio Pedro II pretende realizar com a comunidade escolar. E hoje nós vamos falar sobre uma parte fundamental no planejamento dos auxílios estudantis, o orçamento. Talvez a melhor maneira de entendermos o que é o orçamento é pensarmos num exemplo do cotidiano. Imagine que você está planejando uma reforma em sua casa. Você precisará saber quanto isso irá te custar e quanto dinheiro você tem para que possa realizar a reforma, certo? Para isso, você precisará organizar seu bolso, sabendo quanto sobra dos ganhos mensais, a receita, para poder pagar os custos da obra, a despesa. O mesmo acontece com o planejamento do orçamento público e, neste caso, o orçamento voltado para a assistência estudantil do Colégio Pedro II. A diferença aqui, de forma resumida, é que a receita do orçamento público vem, em grande parte, a partir do pagamento dos nossos tributos. Já a despesa é o desenvolvimento e execução de uma política pública, como o pagamento de auxílios estudantis. Assim, todo ano, a equipe se depara com uma nova receita e novos gastos, a partir da elaboração dos editais. Para entender como funciona o orçamento dos auxílios, é necessário conhecer a LOA, Lei Orçamentária Anual. O que é a LOA? A Lei Orçamentária Anual, LOA, é o documento oficial da União que prevê os investimentos e gastos públicos de cada ano. Ela é elaborada pelo Poder Executivo, aprovada pelo Congresso Nacional e só então sancionada pelo Poder Executivo. É a partir dessa lei que tomamos conhecimento do orçamento que será destinado ao Colégio Pedro II, pois este valor não é fixo, podendo variar para mais ou para menos de um ano para outro. Na LOA de 2021, observamos que o orçamento destinado à assistência estudantil sofreu uma redução de 14,2% em comparação com o ano de 2020. Isso significa um corte aproximado de R$ 1.203.000 no nosso orçamento. Além disso, diferente dos anos anteriores, a LOA foi aprovada no Congresso Nacional somente em 25 de março de 2021, completando quase 4 meses após o início do ano. Este atraso no andamento da elaboração e do debate sobre os gastos públicos teve impacto direto nas instituições que dependem das informações da LOA para seu planejamento orçamentário, atrasando também seus trabalhos, como é o caso da assistência estudantil do Colégio Pedro II. Com a aprovação da LOA, iniciamos a divisão interna do orçamento. Essa divisão interna envolve o diálogo entre diversas pró-reitorias, como a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, de Administração, de Ensino e de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Todo ano, o Colégio Pedro II divide este orçamento entre as ações da assistência estudantil como os auxílios financeiros da assistência ao educando, a complementação do gasto com merenda escolar, auxílios direcionados aos estudantes atendidos pelo NAPNE, Bolsa Proeja, participação estudantil em eventos, bolsas de monitoria, bolsas de extensão e pesquisa da PROPEGEPEC e bolsa de iniciação à docência. Isso quer dizer que os auxílios que vocês conhecem, como auxílio estudantil emergencial, auxílio estudantil financeiro inclusão digital ou auxílio financeiro de apoio ao estudante, correspondem apenas a uma parte desse orçamento, a parte destinada à assistência ao educando. Em 2020, o valor para os auxílios da assistência ao educando representou 70,2% do total. Já em 2021, este valor reduziu para 66,1%. Ou seja, o orçamento foi reduzido de quase R$ 6 milhões
para pouco mais de 4.800.000. Além disso, tivemos outras mudanças na composição do nosso orçamento. No ano passado, o orçamento do colégio passou a ser dividido entre orçamento do Ministério da Educação e orçamento em programações condicionadas à aprovação legislativa. Em resumo, parte do orçamento não está mais garantida na LOA e depende da aprovação de deputados e senadores. No ano de 2020, 41% do nosso orçamento estava sujeito à aprovação legislativa. Desse modo, o orçamento condicionado à aprovação foi disponibilizado apenas no segundo semestre. Essa distinção permanece na LOA de 2021. Neste ano, o orçamento condicionado à aprovação legislativa passa a representar 60% do orçamento total. Essa parte do orçamento da assistência estudantil só foi disponibilizada em maio. Ou seja, cada vez mais os recursos da assistência estudantil passam a depender de programações condicionadas à aprovação legislativa, em comparação aos recursos destinados pelo MEC. De maneira geral, não há garantias de aprovação das programações, o que impacta a disponibilidade orçamentária e o nosso planejamento. Até aqui, vimos que o planejamento de ações que envolvam o orçamento público depende de uma série de decisões externas e internas para que a equipe tenha acesso a essas informações e possa elaborar os editais. Por exemplo, por conta do atraso da aprovação da LOA e da discussão sobre a divisão do orçamento do Colégio Pedro II, a equipe só pôde se organizar para elaborar o edital 01 de 2021 do Auxílio Financeiro Inclusão Digital Terceira Fase em abril de 2021, quando teve informações sólidas acerca do orçamento. Isso explica porque neste ano houve uma demora significativa na divulgação de informações sobre os editais, mesmo com tantas demandas urgentes e importantes das famílias durante a pandemia de Covid-19. Para continuar acompanhando a assistência estudantil e informações sobre os editais, acesse o site do Colégio Pedro II. E se inscreva no canal do YouTube Assistência Estudantil Colégio Pedro II e nos ajudem a divulgar estas informações. Este vídeo foi elaborado pela Central de Assistência ao Educando e setores de assistência estudantil do Colégio Pedro II. Agradecemos por toda a sua atenção e nos encontramos em breve para mais conversas.